A Juliana sorriu, aquele sorriso que ela só dava quando achava que tinha a plateia na mão. Ela estava sentada na ponta da mesa, no churrasco de domingo na casa da minha sogra. Tinha a família toda, tios, primos, meus 2 filhos. Eu estava virando a carne na churrasqueira, já de olho no ponto da picanha, quando o assunto virou. Sempre virava. Era o Vitor, o ex. Ela estava com o celular na mão, mostrando a tela para a minha cunhada, Patrícia. O volume estava baixo, mas o suficiente para que todos parassem de falar e prestassem atenção na performance. Olha aqui, gente, acabei de ver no Instagram. O Vitor tá em Dubai de novo, ela disse, balançando a cabeça, um falso ar de decepção melancólica. Olha esse iate. Que vida, né? Ele abriu aquela construtora e pronto, vive numa perfeição. Patrícia, que sempre foi fofoqueira, arregalou os olhos. Nossa, Ju, que chique! E o que ele faz exatamente? Juliana não olhou para mim, mas direcionou a voz para a churrasqueira. Ah, ele constrói, né? Mas ele é diferente. Ele sabe fazer dinheiro. Não fica nessa vidinha de funcionário batendo cartão. Ele tem visão. A frase, vidinha de funcionário, era a agulhada. Eu sou gerente de logística numa grande distribuidora de eletrônicos. Trabalho 44 horas semanais, mais as extras, para dar uma vida confortável para a minha família. Não é Dubai, mas é honesto. Eu tirei a picanha da grelha, coloquei na tábua e respirei fundo. Contei até 10. O pai dela, seu Elias, tentou amenizar, tossindo. Ah, Ju, mas o Ricardo tem um emprego seguro. Isso vale ouro. Juliana dispensou a segurança com um aceno da mão, como se estivesse espantando uma mosca. Seguro, pai? É. Mas olha a diferença. Um é gerente, o outro é dono. Um tem que pedir férias, o outro tira férias quando quer. É a diferença entre ter uma vida boa e ter uma vida perfeita. A palavra perfeita ecoou na sala de jantar. Todos olharam para mim, esperando a minha reação. Eu tinha 42 anos e 15 anos de casamento com a Juliana. Ela sabia exatamente onde apertar para doer. O Vitor era o fantasma que ela usava para me diminuir sempre que se sentia frustrada com a rotina. Eu peguei a faca e comecei a fatiar a carne, sem pressa. Você tem razão, eu disse sem levantar a voz. O silêncio foi imediato. Juliana parou de sorrir. Ela esperava uma discussão, uma defesa. Eu continuei. Você está absolutamente certa, Ju. A vida dele parece perfeita. Eu larguei a faca e limpei as mãos no avental. Peguei meu celular, que estava em cima da bancada. A tela acendeu. Eu abri um único documento, uma planilha que estava salva na nuvem. Caminhei até a mesa e parei em frente a ela. Ela me olhava, confusa, mas ainda com aquele ar de superioridade. Juliana, você me fez lembrar o Vitor, eu falei, olhando nos olhos dela. Você acabou de dizer que ele tem uma vida perfeita, e eu concordo. A pergunta é, por quanto tempo? Eu girei o celular lentamente e mostrei a tela para ela. Não era uma foto, era uma linha de números e datas, com um cabeçalho em vermelho. Movimentação suspeita. Vitor Albuquerque. O que é isso, Ricardo? Ela sussurrou, a voz falhando. Eu fiz a pergunta, calma, direta, na frente de toda a família que nos observava em choque. Você tem certeza que quer trocar o meu seguro pelo perfeito que eu sei que está prestes a desabar? 3 dias depois, o Vitor sumiu de Dubai. E a piada, finalmente, mudou de dono. Se você já sentiu a dor de ser comparado, de ter seu esforço minimizado, sabe o nó que dá na garganta. Mas a vida, muitas vezes, nos ensina que a estratégia vale mais do que o grito. Eu sou Ricardo, e essa é a história de como eu lidei com o fantasma do ex que minha esposa insistia em manter vivo. Se você gosta de histórias de vida real onde o drama humano mostra que a verdade sempre aparece, mesmo que a gente tenha que ir atrás dela, se inscreve aqui no canal. Deixe um comentário me dizendo de que cidade você está assistindo. Isso me ajuda a saber que não estou contando essa história só para mim. Eu e a Juliana nos casamos em 2008. Foi um casamento de classe média, com festa para 200 convidados no salão de festas do bairro, aqui na zona leste de São Paulo. Não foi luxuoso, mas foi de coração. Na época, eu estava começando na logística, ralando, e ela era secretária executiva. A gente se gostava de verdade. O Vitor, o ex, nunca foi um problema naquele tempo. Eles namoraram na faculdade por 1 ano, antes de ela me conhecer. O Vitor era, na descrição dela, um moleque sonhador, mas sem pé no chão. Ele tentava empreender em tudo que era área. Vendia camiseta, tentava abrir franquia de açaí, essas coisas.
Ele nunca parava num emprego fixo. Eu era o oposto, focado, metódico, e isso a atraiu. Ela dizia que eu a trazia segurança. O problema começou uns 5 anos atrás, quando a gente já tinha os 2 filhos e as contas apertavam. A vida de gerente é boa, mas o custo de vida em São Paulo é cruel. A gente estava naquela fase de pagar a escola particular, o plano de saúde e tentar juntar para trocar o carro. Enquanto a gente fazia malabarismos, o Vitor deu o que parecia ser a virada da vida dele. Ele abriu uma construtora. Não era uma construtora de prédios gigantes, mas de pequenas obras de infraestrutura, reformas de galpões, pavimentação para loteamentos menores. No começo, eu nem liguei. Pensei, mais um negócio que ele vai tentar e fechar em 2 anos. Mas ele não fechou. Em 1 ano, o perfil dele no Instagram, que antes era só foto de shopping com amigos, virou um catálogo de luxo. Carro importado, relógio caro, viagens internacionais a cada 3 meses. Ele tinha se casado com uma moça que vinha de uma família com algum dinheiro, mas o salto de qualidade de vida dele era absurdo. A Juliana começou a seguir ele, claro. No começo era inocente. Nossa, olha o Vitor, quem diria? Com o tempo, o tom mudou. As comparações eram sutis. Se eu falava que estávamos economizando para trocar o sofá, ela soltava. O Vitor acabou de reformar a cobertura dele inteira, diz que nem olhou o preço. Se eu voltava cansado do trabalho, ela comentava. Pois é, o Vitor diz que é bom ser seu próprio chefe. Trabalha quando quer. Eu tentava ignorar. Eu tinha aversão a drama desnecessário. Minha filosofia de vida sempre foi: resolva o problema, não gaste energia discutindo quem o causou. Mas o problema era que o Vitor estava virando um padrão de medida impossível. Eu comecei a sentir que ela não me via mais como o parceiro que dava segurança, mas como o cara que a impedia de ter a vida perfeita que o ex ostentava. Em uma noite, estávamos na cama, e ela estava rolando o feed. Ela deu um suspiro alto. O que foi, Ju? Nada. Só que é difícil, Ricardo. A gente se esforça tanto e parece que a gente não sai do lugar. Olha isso. Ela me mostrou a foto. Vitor estava pilotando um barco em Angra. Ele está de férias, eu comentei. Não é só férias. É a liberdade. Você não entende. Eu entendo a liberdade, Juliana. Eu só não sei se a liberdade dele é real. Eu respondi, olhando para a foto com mais atenção. Foi aí que a minha cabeça de gerente de logística e risco operacional começou a funcionar. Eu não sou da área financeira, mas lido com números complexos todos os dias. Minha função é garantir que a cadeia de suprimentos funcione, que os riscos de perda ou fraude sejam mínimos. Eu sou treinado para ver falhas. E o sucesso do Vitor tinha um cheiro forte de falha. Pensa comigo, um cara que até 5 anos atrás não conseguia manter um negócio de açaí aberto, de repente, vira um magnata da construção civil, reformando galpões e fazendo pavimentação? É um mercado de capital intensivo, que exige muita garantia e fluxo de caixa. Eu comecei a fazer perguntas discretas, não por ciúmes. Eu juro que não era ciúmes da Juliana. Era a dignidade. Eu não ia permitir que ela me diminuísse por causa de um castelo de cartas. Eu precisava saber se o castelo era de verdade. Usei meus contatos. Meu trabalho me dá acesso a informações de mercado, pesquisa de crédito e análise de risco de fornecedores e parceiros. Não usei os sistemas da empresa de forma ilegal, claro, mas usei o que eu sabia sobre pesquisa de dados públicos. O primeiro passo foi checar a construtora Albuquerque. O CNPJ estava ativo há 4 anos. O capital social era baixo para o tipo de obra que ele ostentava fazer. As obras em si eram geralmente contratos com prefeituras pequenas ou médias, licitações que muitas vezes passavam batidas. Eu tenho um amigo, o Renato, que é contador forense. Ele lida com análise de fluxo de caixa e fraudes fiscais. Encontrei o Renato para um café, sem mencionar o Vitor diretamente. Renato, me tira uma dúvida. Quando um empresário dá um salto muito rápido, tipo de 0 para milhão em 3 anos, mas o tipo de negócio dele exige muito capital de giro, o que você procura? Renato tomou um gole de café e sorriu. Um sorriso cansado de quem já viu de tudo. Ricardo, tem 3 coisas. Ou ele ganhou na loteria, ou ele lavou dinheiro que já existia, ou ele está operando no limite do crédito e do calote. No Brasil, o terceiro é o mais comum, mas o segundo está crescendo. O cara pega o dinheiro sujo, esquenta na obra, superfatura o material e pronto. O lucro é falso, mas o dinheiro está limpo. E como você identifica isso? Olha o balanço. Se a ostentação pessoal for muito maior do que o lucro declarado da empresa, é fumaça. E mais importante,
Olha o endividamento e a relação com os fornecedores. Eu segui a dica. Levei semanas. Eu usava meu tempo livre, depois que as crianças dormiam. Eu não estava hackeando nada. Estava apenas montando um quebra-cabeça com peças públicas, registros de protestos, reclamações de fornecedores, notícias em jornais de cidades pequenas sobre atraso de obras. O que eu descobri foi assustador. O Vitor não estava fazendo dinheiro. Ele estava fazendo dívida. A construtora Albuquerque era uma fachada. Ele ganhava licitações, subcontratava a obra por um preço menor, embolsava a diferença e usava esse dinheiro para manter o padrão de vida de Dubai e o carro importado. O problema é que ele não estava pagando os fornecedores de material e os subcontratados. Ele estava fazendo o que chamamos de esquema Ponzi no setor de construção. Ele usava o dinheiro da entrada do contrato A para pagar as dívidas urgentes do contrato B, enquanto ostentava que estava fechando o contrato C. A bolha estava crescendo. Em uma planilha discreta no meu celular, eu mapeei. O pico de ostentação dele nas redes sociais batia exatamente com o pico de protestos de dívidas não pagas no cartório do interior de São Paulo. O Vitor estava desesperado. Aquele iate em Dubai não era um sinal de sucesso, era um sinal de fuga. Ele estava queimando os últimos cartuchos para manter a imagem, esperando que um grande contrato salvasse a empresa antes que tudo desabasse. Eu tinha a bomba na minha mão, e a Juliana não fazia ideia. Eu mantive a calma. Se eu chegasse para ela e dissesse, o Vitor é um fraudador, ela diria que era inveja. Ela estava tão cega pelo brilho do Instagram que não aceitaria a verdade vinda de mim. Eu precisava esperar o momento certo para usar a informação, não para atacá-la, mas para me defender e, de quebra, encerrar de vez a saga do ex-perfeito. O momento certo foi aquele domingo no churrasco. Aquele dia começou tenso. Eu já estava irritado porque a Juliana tinha passado a manhã inteira reclamando que o nosso carro, um sedã de 10 anos, era vergonha para ir na casa dos pais. Olha, Ricardo, o primo do Vitor tem um carro igual ao meu e o Vitor deu um 0 km para a esposa dele. Você não tem ambição, ela jogou, enquanto eu tentava amarrar a gravata do meu filho. Eu tenho ambição de pagar minhas contas em dia, Juliana, e não de ostentar o que não posso. Eu respondi, sem dar margem para discussão. Eu sabia que na casa dos pais dela, a conversa sobre o Vitor viria. Era inevitável. Chegamos lá, e o clima estava quente, de calor e de tensão familiar. Eu fui direto para a churrasqueira. É o meu refúgio nesses encontros. Quando ela pegou o celular e fez o show na frente da família, eu senti o sangue esquentar. Mas em vez de explodir, eu senti uma clareza gelada. Era a hora. A minha resposta, você tem razão, desarmou ela totalmente. Ela estava pronta para a briga e eu dei a ela a concordância. Aí veio o golpe. Eu mostrei a planilha. A planilha não era a prova final de um tribunal. Era apenas um resumo de dados públicos, mas organizados de forma que mostravam a fragilidade financeira dele. O ponto crucial era a coluna de protestos em aberto e atraso de pagamento de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Quando ela olhou a tela, o rosto dela empalideceu. Ela não entendia de contabilidade, mas ela entendia o vermelho e a palavra protesto. Ricardo, o que significa isso? Ela perguntou, a voz baixa. Meu sogro, seu Elias, um homem simples, mas de muito caráter, se inclinou. O que é isso, meu filho? Algum problema? Eu peguei o celular de volta, sem deixar que ninguém lesse os detalhes. Eu só precisava plantar a semente da dúvida, não fazer um seminário de fraude fiscal. Não é um problema meu, seu Elias. É um problema grave do Vitor. Ele não está construindo a vida perfeita. Ele está construindo uma dívida gigantesca. Essa planilha mostra que ele está devendo para fornecedores em 10 cidades diferentes e que as obras dele estão paradas por falta de pagamento do imposto municipal. Eu olhei diretamente para Juliana, que estava imóvel. O que ele faz é um castelo de areia, Ju. Ele posta o iate, mas não paga a brita. Ele viaja para Dubai, mas a conta de luz da empresa está atrasada. Eu sei disso porque faz parte do meu trabalho saber quando um parceiro comercial está prestes a quebrar. E a construtora Albuquerque está a dias de implodir. Minha cunhada, Patrícia, que minutos antes estava babando pelo Vitor, cobriu a boca com a mão. Implodir como? Perguntou seu Elias. Implodir legalmente. Quando os fornecedores e a prefeitura se unirem, ele vai ter que responder por fraude e por apropriação indébita. O dinheiro que ele usa para o luxo é o dinheiro que deveria estar pagando a mão de obra e o imposto.
A vida perfeita dele é um crime esperando para ser descoberto. Eu não disse isso com raiva. Disse com a calma de quem acabou de apresentar um relatório técnico. Você me perguntou se eu queria trocar minha vidinha de funcionário pelo perfeito dele. Eu te pergunto, você tem certeza que quer trocar a segurança de um salário honesto pela cadeia que ele está construindo para si mesmo? Juliana não conseguiu responder. Ela apenas olhou para o celular, depois para mim, e a arrogância sumiu completamente. Ela viu que o meu silêncio e a minha pesquisa valiam mais do que todas as ostentações vazias dele. Eu voltei para a churrasqueira e servi a carne. A conversa sobre o Vitor tinha morrido. Naquela noite, voltando para casa, o silêncio no carro era pesado, mas diferente. Não era o silêncio da raiva, era o silêncio da reflexão. Ninguém tocou no assunto até chegarmos em casa. As crianças foram dormir. Eu estava na cozinha lavando a louça do churrasco que trouxemos, e Juliana encostou no batente da porta. Ricardo, por que você nunca me falou disso antes? Falar o quê, Ju? Que eu estava pesquisando o seu ex. Você não ia acreditar. Você ia dizer que era ciúme. Eu não te contei porque eu sabia que a informação só teria valor quando você visse a diferença entre a minha realidade e a ilusão dele. Ela estava de cabeça baixa. Eu fui muito injusta com você, né? Você foi injusta com a gente, Juliana. Você desvalorizou o meu esforço por causa de uma foto no Instagram. Você trocou segurança por aparência, e isso dói mais do que qualquer crítica ao meu salário. Eu sequei as mãos. Eu não queria brigar. Eu queria que ela entendesse a seriedade da situação. O que vai acontecer com ele? Ela perguntou. Não sei, mas eu não fiz essa pesquisa para derrubar ele. Eu fiz para me proteger e para proteger a minha família da sua idealização. Se o barco dele afundar, e vai afundar, não quero que você pense que essa vida perfeita era uma alternativa que perdemos. Eu passei por ela e fui para o quarto. Eu precisava de espaço. Eu tinha feito o meu movimento. Agora, a bola estava com o destino. Na segunda-feira, a vida seguiu normal. Eu fui para a distribuidora. Tinha uma reunião de planejamento logístico que exigia toda a minha atenção. Eu decidi não pensar no Vitor. Eu tinha plantado a semente. Mas o universo, às vezes, é rápido. Na terça-feira, a primeira rachadura. Eu estava no almoço, comendo um PF, quando a Juliana me ligou, o tom de voz diferente, quase histérico. Ricardo, você viu as notícias? Que notícias, Ju? Estou no meio do trabalho. A construtora do Vitor. A sede, em Osasco. A Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma busca e apreensão. Está no G1. Disseram que é esquema de fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Eu senti um frio na espinha, mas mantive a voz neutra. Sério? Que pena. Mas eu te avisei, né? Mas ele estava em Dubai. Ele postou hoje de manhã tomando champanhe. Postar é fácil, Ju. Fugir é mais difícil. Se o cerco apertou no Brasil, ele tem duas opções. Voltar para se defender ou sumir. Eu voltei ao trabalho, mas meu foco estava quebrado. A bomba tinha explodido e eu estava no epicentro do choque. Na quarta-feira, o Vitor sumiu do mapa. Juliana me ligou de novo, dessa vez mais calma, mas com a voz trêmula. Ele deletou o Instagram, Ricardo. O perfil dele não existe mais. E a esposa dele, a Patrícia, deletou tudo também. Ligou para a mãe chorando, dizendo que ele não atende o telefone e que a conta bancária está bloqueada. O perfeito tinha evaporado. Eu respirei fundo. Não senti satisfação, apenas uma confirmação fria. Ju, ele não sumiu, ele fugiu. O dinheiro acabou, a mentira acabou, e o castelo de cartas dele desabou. Eu sabia que para a Juliana, ver a queda de Vitor era muito mais impactante do que qualquer argumento que eu pudesse usar. O ídolo dela era de barro, e o barro agora estava sendo levado pela polícia. Mas a história não termina aí. O problema maior não era o Vitor. O problema era o que a Juliana fez, depois da queda dele. Ela ficou em choque por alguns dias, depois veio a fase da culpa. Ela tentou se redimir, me elogiando, dizendo que eu era o homem mais inteligente e honesto que ela conhecia. Eu aceitei os elogios com reserva. Eu não queria bajulação. Eu queria respeito e reconhecimento do meu valor, não baseado na desgraça de outro, mas no meu esforço. Ricardo, você é um gênio. Como você descobriu tudo aquilo? Você salvou a gente de ter inveja de um bandido. Ela disse me abraçando. Eu não sou gênio, Ju. Eu sou apenas metódico. E eu valorizo a verdade. Você tem que aprender a olhar além da tela do celular. Eu achei que o problema tinha acabado, que a lição tinha sido aprendida. Mas o drama humano é traiçoeiro.
A Juliana era viciada na ideia de riqueza fácil, e a queda de Vitor só a fez procurar outro atalho. E ela encontrou. Cerca de um mês depois do escândalo do Vitor, a Juliana estava diferente. Ela parou de falar em luxo, mas começou a falar em oportunidades. Ela passou a frequentar palestras e workshops sobre liberdade financeira e investimentos de alto retorno. Eu, que sou conservador com dinheiro, observava de longe. Ju, o que você está aprendendo nesses cursos? É sobre como fazer o dinheiro trabalhar para a gente, Ricardo. Não podemos ficar só no salário. Temos que multiplicar. Multiplicar como? Colocando em CDB ou no Tesouro Direto? Não. É algo mais moderno. Criptomoedas, NFTs, essas coisas. Eu senti um arrepio. A mesma mentalidade que a fez idealizar Vitor, agora a fazia idealizar esquemas de dinheiro rápido. E o pior, ela começou a se envolver com um novo grupo de pessoas. Um desses novos mentores era um cara chamado Márcio. Ele se apresentava como um trader de sucesso e tinha o mesmo padrão de ostentação do Vitor, só que focado em tecnologia. Carros esportivos, jantares caros e postagens sobre como ele multiplicava o dinheiro de quem confiava nele. A Juliana começou a dedicar todo o tempo livre a esse Márcio. Ela investiu uma pequena quantia que tínhamos na poupança, R$ 5.000, que era para as reformas do banheiro. Eu descobri quando tentei checar o saldo e vi que 5.000 tinham sumido. Juliana, cadê o dinheiro da reforma? Ela ficou pálida. Eu investi, com o Márcio. Ele garantiu que em um mês volta em dobro. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Eu não podia gritar. Eu tinha que manter a dignidade. Você investiu o dinheiro da nossa casa sem me consultar, em um esquema de alto risco? Depois de tudo que aconteceu com o Vitor? Mas o Márcio é diferente. Ele é muito sério. Ele tem um escritório lindo na Faria Lima. Ele me explicou tudo, Ricardo. É a chance da nossa vida. Naquele momento eu entendi. Não era sobre o Vitor. Era sobre o caráter da Juliana. Ela não confiava no trabalho duro. Ela estava sempre buscando o atalho. E isso era um risco que eu não podia mais tolerar na minha vida. Eu precisava de uma estratégia definitiva, não apenas para derrubar o fantasma, mas para salvar o que restava da minha vida. Eu não podia mais viver sob o risco constante das decisões impensadas dela. Eu tinha derrubado um castelo de areia. Agora, eu precisava construir uma fundação de pedra para mim e para os meus filhos. E essa fundação não incluía a Juliana. Eu me afastei da bancada da cozinha, olhando para ela com uma frieza que nunca imaginei ter. Juliana, você acabou de cometer um erro grave. Não pelo dinheiro, mas pela confiança. Eu passei anos construindo a nossa segurança, e você, em um impulso, colocou um pedaço dela nas mãos de um desconhecido que promete milagres. Eu não vou aceitar isso de novo. Mas o que eu faço? Eu pego o dinheiro de volta? Ela chorou. Não. Você vai deixar esse dinheiro lá. E você vai me dar o nome completo desse Márcio, o nome da empresa dele, e o endereço do escritório na Faria Lima. Você não vai fazer mais nada. Eu vou cuidar disso. Eu não estava mais sendo o marido. Eu estava sendo o gerente de risco. E o Márcio era o novo alvo. Mas desta vez, o objetivo não era apenas provar que ele era falso. O objetivo era provar para Juliana que a minha vida sem ela era a única opção segura que restava. Eu abri meu notebook e comecei a teclar. Eu ia rastrear o Márcio da mesma forma que rastreei o Vitor, mas eu faria isso com um propósito muito maior: o divórcio. Eu não podia mais adiar a decisão de que a instabilidade dela era a maior ameaça à minha paz. Eu precisava de provas sólidas para garantir que a separação fosse justa para os meus filhos e que ela não pudesse alegar que eu a estava abandonando sem motivo. O investimento imprudente era a prova que eu precisava. Eu olhei para ela. Você não confia em mim e na minha maneira de viver. E eu não confio mais nas suas escolhas. Isso tem que acabar, Ju. E vai acabar de uma forma que você não vai conseguir culpar ninguém além de si mesma. O jogo mudou. Eu não estava mais defendendo o meu trabalho. Eu estava defendendo o meu futuro. E a primeira fase do meu plano de saída era expor o Márcio de forma que a Juliana entendesse, de uma vez por todas, o preço da ganância e da desonestidade. O que eu não esperava era que a verdade sobre o Márcio fosse muito mais suja do que eu imaginava. Continua na parte 2. Eu não podia gritar. Se eu gritasse, ela ia se fechar, me acusar de autoritarismo e de ser contra a ambição dela. Eu precisava ser cirúrgico. Eu tinha acabado de provar que a vida perfeita era fraude. Agora, ela estava se jogando de cabeça em outra. O problema não era o Vitor. O problema era a Juliana.
Eu me sentei à mesa da cozinha, longe dela, e abri meu notebook. Nome completo do Márcio e o nome exato da empresa. Eu repeti, a voz baixa, mas firme. Ela hesitou, limpando o rosto com as costas da mão. É Márcio Teixeira, e a empresa chama Alpha Trade Solutions. Fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400. Ele tem um andar lá, é muito profissional. Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo. Era o palco perfeito para uma ilusão de riqueza. Eu não perdi tempo. Usei as ferramentas que eu usava para avaliar a saúde financeira de fornecedores internacionais. Pesquisa de CNPJ, busca por registro na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E o mais importante, busca em fóruns de reclamação e redes sociais não oficiais. Em meia hora, os primeiros sinais de fumaça apareceram. A Alpha Trade Solutions tinha um CNPJ jovem, registrado há menos de 2 anos, com capital social irrisório para uma empresa que dizia movimentar milhões em criptomoedas. Mais crucialmente, ela não tinha registro de instituição financeira ou credenciamento na CVM, ou seja, ela não podia legalmente captar dinheiro de terceiros para investimento. Márcio estava operando na margem da lei, e provavelmente muito além dela. Eu liguei para o Renato, meu amigo contador forense. Já era tarde, mas a urgência era maior que a formalidade. Renato, preciso de um favor urgente. Esquece a construtora, agora é o mercado de cripto. Tenho um cara, Márcio Teixeira, Alpha Trade Solutions. Ele está prometendo 20% de retorno ao mês e captando dinheiro sem registro. Renato deu uma risada seca do outro lado da linha. Ricardo, esse não é um cara, é um esquema. O Brasil está cheio deles. Chamamos de pirâmide digital. Eles usam o dinheiro do novo investidor para pagar os lucros falsos do antigo. Enquanto o dinheiro entra, a ostentação cresce. Quando para de entrar, eles somem. Exatamente o que o Vitor fazia, mas com Bitcoin em vez de Brita. Pior, Ricardo. O Vitor mexia com contratos de prefeitura que deixam rastro em papel. Esses caras de cripto e NFT operam em uma zona cinzenta internacional. É mais difícil rastrear. E quando o dinheiro some, some de verdade. A chance de recuperar os 5 mil reais da sua esposa é 0. Considere perdido. Aquilo me atingiu. Não pelo valor, mas pela confirmação da imprudência da Juliana. Renato, eu preciso de algo mais do que a falta de registro. Preciso de provas de que esse cara é um criminoso habitual. Eu estou me separando e preciso de base sólida para garantir que as finanças dos meus filhos fiquem protegidas das decisões dela. Renato entendeu a gravidade. Tudo bem, manda os dados. Eu vou vasculhar os bancos de dados de processos judiciais e os registros de antigos esquemas. Esses caras raramente começam do zero. Eu agradeci e desliguei. Olhei para Juliana, que estava sentada no sofá, me observando, assustada. O que o Renato disse? Ela perguntou a voz baixa. Ele disse que o seu 5 mil reais sumiu e que o Márcio não é um investidor, é um golpista. Não, Ricardo, não pode ser. Ele é tão convincente. Golpistas precisam ser convincentes, Ju. É o trabalho deles. Eles vendem a ilusão que você quer comprar. Você queria a perfeição do Vitor. Agora você quer a riqueza instantânea do Márcio. Você não está vendo o trabalho, você só está vendo a promessa. Eu não estava mais discutindo o Márcio. Eu estava discutindo o nosso casamento. Eu decidi, Juliana. Eu não consigo mais viver sob a ameaça constante da sua busca por atalhos. Eu trabalhei a vida inteira para ter estabilidade. Eu não vou arriscar a segurança dos meus filhos por causa da sua fantasia de riqueza. Nós vamos nos separar. O rosto dela ficou branco. Ela não esperava a palavra divórcio tão rápido, mesmo depois da briga. Você está me abandonando por causa de 5 mil? Não, eu estou te deixando porque você provou, 2 vezes seguidas, que não confia na minha honestidade e na minha capacidade de prover. Você prefere a mentira de um desconhecido à verdade do seu marido. Os 5 mil ETs é só a prova final de que não temos mais a mesma visão de vida. E eu não sou obrigado a viver com esse nível de risco emocional e financeiro. Tá? Eu me levantei e fui para o quarto de hóspedes. A separação física começou ali. Eu tinha que ser implacável para proteger minha sanidade e meu futuro. Na manhã seguinte, eu já estava em contato com meu advogado de família, Dr. Cássio. Ele era direto e experiente. Ricardo, você precisa de evidência de má-fé ou risco financeiro grave para proteger os bens e a custódia. O fato de ela ter investido 5 mil reais em algo estúpido é um ponto, mas não é suficiente para caracterizar risco aos filhos. Eu entendo, Cássio, mas eu estou investigando o Márcio.
Se ele for um criminoso e ela estiver associada a ele, isso muda o jogo. Muda, e muito. Se você provar que ela está sendo vítima de um esquema de pirâmide e que ela agiu de forma imprudente e negligente com o patrimônio da família, isso pesa na divisão de bens e na manutenção do lar para as crianças. Eu precisava de algo mais pesado. Renato me ligou na hora do almoço. O tom dele era sério. Ricardo, achei o Márcio Teixeira. Na verdade, achei o Márcio Teixeira e o Márcio Ferreira e o Márcio Silva. Como assim? O Márcio Teixeira é um nome recente. Ele operava sob pseudônimos ou nomes de empresas diferentes em esquemas anteriores. Ele é um profissional da fraude. Ele estava envolvido em um grande golpe de ouro digital que quebrou no Sul há 3 anos. O esquema não era dele, mas ele era um dos principais recrutadores e promotores. E o que aconteceu com ele? Ele não foi preso, ele é escorregadio, mas o mais preocupante não é o dinheiro, Ricardo, é a rede dele. Renato me mandou um link para uma matéria de jornal de um caso de extorsão que havia acontecido em Santa Catarina. Um investidor que tentou reaver o dinheiro de um esquema anterior do Márcio foi agredido e ameaçado de morte. Esse Márcio não brinca em serviço. Ele usa gente de verdade para intimidar. O escritório na Faria Lima não é só para impressionar. É para ter uma base de operação protegida. Ele tem uma equipe de segurança, que é, na verdade, milícia privada. Se a Juliana tentar confrontá-lo para pegar os 5.000 roles de volta, ela pode se colocar em risco. Eu senti um frio que não era de medo, mas de responsabilidade. Eu tinha que proteger a Juliana, mesmo que a estivesse deixando. Eu não podia permitir que ela se jogasse no covil de um bandido por causa de 5.000. Eu voltei para casa naquela noite com um plano claro. Eu entrei no apartamento e encontrei Juliana sentada na sala, olhando para o nada. Ela estava abatida. A ficha do divórcio estava caindo. Eu me sentei longe dela, na poltrona. Juliana, eu tenho algo muito sério para te mostrar. E você precisa me prometer que vai ouvir e não vai surtar. Ela assentiu, tensa. Eu não mostrei a planilha. Eu mostrei a matéria de jornal sobre o esquema de extorsão no Sul. O Márcio Teixeira não é apenas um golpista de internet. Ele é um criminoso que usa violência para manter o esquema dele funcionando. Ele já fez isso antes. Eu li em voz alta o trecho sobre o investidor agredido. Você investiu o nosso dinheiro com um bandido, Ju. E o pior, ele não aceita que as pessoas peçam o dinheiro de volta. Você tem que esquecer esses 5.000. Eles estão perdidos. Se você ligar para ele, se você tentar ir no escritório dele, você vai se colocar em perigo real. Você entendeu? Perigo físico. Ela começou a chorar, mas desta vez não era choro de frustração. Era choro de medo. Eu juro, Ricardo, eu só queria ajudar a gente. Eu não sabia que era assim. Eu só vi o sucesso, os carros. Eu sei o que você viu. Mas essa é a diferença entre nós dois, Juliana. Eu sou treinado para ver o que está por baixo da aparência. E o que está por baixo do Márcio é podridão. Eu peguei os documentos de divórcio que o Cássio me preparou, que eram apenas a petição inicial e um acordo provisório sobre a guarda dos filhos e a manutenção da casa. Eu já iniciei o processo de divórcio. Eu vou garantir que você e as crianças fiquem na casa. Eu vou arcar com todas as despesas e o plano de saúde, mas eu vou gerenciar as finanças e a educação dos nossos filhos. Você não terá acesso a grandes quantias de dinheiro que possa ser investida em golpismos como esse. Eu estava sendo justo, mas duro. Eu a estava protegendo dela mesma. Juliana pegou os papéis, as mãos tremendo. Você vai me controlar? Eu vou te proteger da sua imprudência, sim. E vou proteger o futuro dos nossos filhos. Você pode ficar brava, pode me odiar, mas eu não vou permitir que você destrua a vida que eu construí com tanto sacrifício. Ela ficou em silêncio, lendo os termos. Ela sabia que eu estava falando sério. A calma com que eu expus a podridão do Vitor e agora a violência do Márcio a desarmou. Ela percebeu que eu não era um covarde que aceitava ser diminuído. Eu era um estrategista que escolhia as batalhas certas. E o Márcio, você vai denunciar ele? Ela perguntou. Essa é a minha próxima jogada. Mas eu não posso fazer isso de forma anônima. Preciso que o Ministério Público leve a sério. E se eu fizer, ele vai saber que eu fui o responsável. Isso me coloca em risco e, consequentemente, coloca você e as crianças. Eu me inclinei, olhando nos olhos dela. Eu vou resolver isso de uma forma que ele não saiba quem o atingiu e que sirva de prova definitiva para o nosso divórcio. Mas eu preciso de uma coisa de você. Total cooperação e silêncio absoluto. Você não fala com ele. Você não posta nada sobre ele. Você age como se ele nunca tivesse existido.
Você consegue fazer isso? Ela limpou o rosto, a dignidade dela completamente desfeita. Sim, eu consigo. Eu tinha 2 problemas agora: finalizar o divórcio de forma segura e derrubar o Márcio de forma discreta. Minha experiência em logística e risco operacional me ensinou que o ponto fraco de qualquer operação é a cadeia de suprimentos. Para o Márcio, a cadeia de suprimentos era o fluxo constante de novos investidores e a manutenção da imagem de sucesso. Eu não podia simplesmente denunciá-lo à CVM. A investigação seria longa e o Márcio sumiria antes que a justiça agisse. Eu precisava fazer o que fiz com o Vitor: expor a vulnerabilidade dele publicamente, de forma que o mercado e os investidores entrassem em pânico. Eu usei os dados que Renato me forneceu e comecei a montar um dossiê digital. Eu não o postaria em meu nome, claro. Eu criei um perfil anônimo em um fórum de investimentos muito frequentado por pequenos investidores. Eu comecei a postar perguntas muito específicas sobre a Alpha Trade Solutions. Alguém já viu a certificação CVM do Márcio Teixeira? As garantias de retorno de 20% ao mês parecem sustentáveis para o mercado atual. A tática funcionou. O mercado financeiro é cheio de lobos. Quando o cheiro de fraude começa a circular, eles atacam. No dia seguinte, o Márcio postou um vídeo no seu Instagram, furioso, falando sobre concorrência invejosa e ataques de gente que não tem visão. Ele estava reagindo à minha isca, mas eu não parei por aí. Eu sabia que a Juliana não era a única que tinha investido dinheiro que não podia perder. Eu precisava encontrar a vítima certa. Eu vasculhei as redes sociais e encontrei um grupo de pessoas que frequentavam as palestras do Márcio. Um deles, um senhor chamado Seu Osvaldo, de 65 anos, havia postado uma foto com Márcio, com a legenda: investindo a aposentadoria para garantir o futuro. Aquilo me deu um nó no estômago. O Márcio estava roubando o futuro de pessoas honestas e idosas. Eu entrei em contato com Seu Osvaldo de forma anônima, usando um e-mail descartável. Seu Osvaldo, vi que o senhor investiu na Alpha Trade. Eu sou um analista de risco e tenho preocupações graves sobre a legalidade e a segurança desse investimento. O senhor poderia me dizer há quanto tempo está investido e se já tentou fazer um saque grande? A resposta veio na mesma noite. Seu Osvaldo estava investido há 6 meses. Ele estava recebendo os lucros mensais prometidos, o que o deixava confiante. Mas ele tinha tentado sacar 20 mil dólares para ajudar o neto com a faculdade, e o Márcio havia adiado o pagamento, com desculpas sobre liquidez do mercado e restrições de saque. Bingo! A pirâmide estava começando a travar. Eu preparei um relatório detalhado para Seu Osvaldo, mostrando a falta de registro na CVM, o histórico de esquemas de pirâmide associados ao nome Márcio Teixeira, e o risco de violência. Eu usei uma linguagem simples e direta. Seu Osvaldo, o senhor não está investindo. O senhor está financiando o luxo de um golpista. Se o senhor não agir agora, o seu dinheiro vai sumir. O senhor precisa ir à Polícia Civil e ao Ministério Público, levando o contrato e todos os comprovantes de depósito. E o senhor precisa fazer isso de forma discreta, sem avisar o Márcio. Eu não disse a ele que a Juliana também era vítima. Meu foco era criar a rachadura no esquema do Márcio, usando uma vítima que tivesse credibilidade e que movesse o sistema judicial. Na quarta-feira, eu recebi um e-mail de Seu Osvaldo. Ele havia seguido meu conselho. Ricardo, ou quem quer que seja, eu fui à polícia. O delegado me ouviu e disse que a sua análise é muito parecida com o que eles já investigam em outros casos de pirâmide. Ele me garantiu que vai abrir um inquérito. Muito obrigado. O senhor salvou a minha vida. A bomba estava armada. Eu sabia que, com uma denúncia formal de um investidor lesado e com a pressão que eu estava fazendo nos fóruns de mercado, o Márcio teria poucas semanas, talvez dias, antes que a Polícia Civil e a Receita Federal fizessem o mesmo que fizeram com o Vitor. Eu estava no meio de uma reunião de logística, discutindo a rota de Manaus, quando meu celular vibrou. Era uma notícia no UOL. Polícia de São Paulo cumpre mandados em escritório de trader da Faria Lima suspeito de pirâmide financeira. A foto na matéria mostrava o Márcio, com o rosto coberto, sendo levado algemado para uma viatura. O escritório lindo na Faria Lima estava lacrado. O fantasma da riqueza fácil estava, mais uma vez, sendo levado pela polícia. Eu peguei meu celular e mandei uma mensagem de texto para Juliana, curta e direta. Márcio preso. O dinheiro não volta, mas o risco acabou. O divórcio segue. Agora, sem mais distrações. Eu tinha limpado o campo de batalha.
Agora era hora de finalizar o meu próprio drama, garantindo que a Juliana entendesse que a minha vidinha de funcionário era, na verdade, a única vida real. Mas eu não esperava que, no meio do processo de divórcio, ela tentaria uma última e desesperada jogada, usando os próprios filhos contra mim. Continua na parte 3. Eu estava no meio da reunião de logística, discutindo a rota de Manaus, quando meu celular vibrou. A notícia no UOL, com a foto do Márcio sendo levado algemado para uma viatura, confirmou o que eu já sabia. O fantasma da riqueza fácil estava, mais uma vez, sendo levado pela polícia. Eu peguei meu celular e mandei uma mensagem de texto para Juliana, curta e direta. Márcio preso. O dinheiro não volta, mas o risco acabou. O divórcio segue, agora sem mais distrações. Eu tinha limpado o campo de batalha. Não senti alegria pela desgraça dele. Senti alívio. Eu havia impedido que a minha esposa caísse em algo muito mais perigoso do que um simples calote, e de quebra, garanti a prova final de que eu precisava para a separação. A Juliana respondeu com um emoji de choro, mas não me ligou. Ela estava finalmente entendendo que a minha vidinha de funcionário era a trincheira de segurança que ela desprezou. A separação física na casa era estranha. Eu dormia no quarto de hóspedes e a gente só interagia o suficiente para coordenar os horários dos filhos. O clima era de luto, mas um luto necessário, pela morte de um casamento que se baseava em visões de mundo incompatíveis. O processo de divórcio começou a esquentar 2 semanas depois, quando tivemos a primeira reunião oficial de conciliação no escritório do Dr. Cássio, meu advogado. Juliana levou a advogada dela, a doutora Lúcia, uma mulher elegante e fria, especializada em direito de família. A doutora Lúcia começou o jogo de forma agressiva, como o Cássio havia previsto. Dr. Cássio, temos aqui uma situação onde a senhora Juliana é a principal cuidadora dos filhos e do lar. O senhor Ricardo, com sua carreira exigente na logística, está frequentemente ausente. Nossa proposta é simples. Juliana mantém a guarda principal, a residência, e requer uma pensão substancial para garantir o padrão de vida que os filhos merecem. Eu estava sentado em silêncio, observando. Juliana me olhava de esguelha, parecendo arrependida, mas ainda esperando que a advogada dela vencesse a batalha por ela. O Dr. Cássio respirou fundo. Doutora Lúcia, o senhor Ricardo concorda com a guarda compartilhada e com a manutenção da residência para os filhos. No entanto, ele não pode concordar com a gestão irrestrita de uma pensão substancial pela senhora Juliana. A doutora Lúcia sorriu, um sorriso afiado. E por que não? O senhor Ricardo tem uma boa remuneração. Não seria o caso de ele querer controlar a vida da senhora Juliana por meio das finanças? Era a deixa que eu esperava. A acusação de controlador. Eu me ajeitei na cadeira. Doutora Lúcia, eu não sou controlador. Eu sou responsável. E a minha responsabilidade neste momento é proteger o patrimônio e o futuro dos meus filhos de serem expostos a riscos desnecessários. Riscos, senhor Ricardo? A senhora Juliana é uma mãe dedicada. Não há risco aqui. Ela rebateu com um tom de escárnio. Eu olhei para o Cássio, que assentiu. Ele abriu a pasta e tirou um calhamaço de documentos. Doutora Lúcia, permita-me apresentar algumas evidências de risco financeiro e, francamente, de julgamento imprudente da senhora Juliana. Cássio colocou os documentos na mesa. O primeiro era o dossiê completo do Vitor, o mapeamento de dívidas, os protestos e a notícia do sumiço dele após a investigação federal. Aqui está a primeira prova, a senhora Juliana passou anos desvalorizando o trabalho honesto do senhor Ricardo, em função da ostentação de um ex-namorado, o senhor Vitor, que hoje é fugitivo de justiça por fraude e lavagem de dinheiro. Ela idealizou e defendeu essa vida perfeita publicamente, pressionando o senhor Ricardo a buscar atalhos. Juliana estava vermelha, tentando falar, mas a advogada assegurou. Isso é irrelevante, Dr. Cássio. É apenas uma fofoca de família. Não é fofoca, doutora Lúcia. É um padrão. E o padrão se repetiu de forma mais perigosa. Cássio deslizou o segundo dossiê. O Márcio Teixeira. A senhora Juliana, um mês após o escândalo do senhor Vitor, investiu 5.000 de reserva familiar, sem consultar o senhor Ricardo, em um esquema Ponzi de criptomoedas, liderado por um criminoso chamado Márcio Teixeira. Ele colocou a prova do depósito. E aqui, o mais importante. Cássio continuou, com a voz grave. O senhor
Ricardo, por sua própria iniciativa e usando suas habilidades de análise de risco, descobriu que o Sr. Márcio não era apenas um golpista, mas um indivíduo com histórico de extorsão e violência. O Sr. Ricardo foi forçado a agir anonimamente para derrubar o esquema e proteger a família. Ele forneceu as provas que levaram à prisão do Sr. Márcio esta semana. Cássio pegou a matéria da prisão e colocou sobre a mesa, ao lado da cópia da denúncia de seu Osvaldo. Se a senhora Juliana tivesse continuado com a gestão irrestrita das finanças, ela não só teria perdido todo o patrimônio, como teria colocado a segurança física dela e dos filhos em risco, ao lidar com criminosos de alta periculosidade. O Sr. Ricardo não está sendo controlador. Ele está sendo o guardião do patrimônio, de formas a impedir que as crianças sejam vítimas da imprudência financeira da mãe. A doutora Lúcia, que parecia intocável, estava agora lendo os documentos com a testa franzida. Ela olhou para Juliana, que estava com a cabeça baixa, chorando silenciosamente. O palco havia desmoronado. Eu decidi dar o golpe final, olhando diretamente para a minha esposa. Juliana, eu não sou o Vitor. Eu não sou o Márcio. Eu sou o pai dos seus filhos. Eu escolhi a honestidade e o trabalho. Você escolheu a ilusão. Eu não vou te deixar sem amparo, mas eu não vou permitir que a sua busca incessante por atalhos destrua o futuro dos nossos filhos. Você tem que aceitar que as suas escolhas provaram que você não é confiável para gerir a segurança financeira deles. O silêncio na sala era pesado. A doutora Lúcia fechou a pasta, derrotada. Ela sabia que, se aquilo fosse parar nas mãos de um juiz de família, a Juliana perderia muito mais do que a gestão da pensão. O histórico de envolvimento com fraudadores e a exposição ao risco de violência jogavam todo o peso para o meu lado. Doutor Cássio, a doutora Lúcia disse, a voz mais baixa. Vamos reconsiderar os termos da pensão e da divisão de bens. A proposta do Sr. Ricardo para a manutenção do lar e a guarda compartilhada. A proposta do Sr. Ricardo é a única alternativa segura. Cássio completou. A Juliana finalmente levantou a cabeça. Ela me olhou e, pela primeira vez em anos, não havia arrogância, nem inveja, nem julgamento. Havia apenas uma aceitação fria da realidade. O divórcio foi finalizado 3 meses depois, de forma consensual, mas sob os meus termos. O acordo era complexo, mas justo. Eu mantive o apartamento, que era o lar dos meus filhos. Eu assumi todas as despesas fixas: hipoteca, condomínio, planos de saúde e as escolas. A pensão dela era depositada em uma conta separada, estritamente para as despesas mensais dela, com um valor que garantia que ela vivesse confortavelmente, mas sem margem para investimentos de alto risco. Eu era o responsável pela gestão financeira dos filhos, garantindo que o dinheiro da educação e das reservas de emergência estivesse seguro e investido de forma conservadora. Juliana se mudou para um apartamento de 2 quartos em um bairro próximo, para facilitar a logística dos filhos. Ela voltou a trabalhar como secretária executiva, algo que ela havia abandonado há anos, dizendo que a esposa de um gerente não precisa trabalhar. Eu nunca pedi que ela assinasse um termo de que não falaria mais do Vitor ou do Márcio, porque não era necessário. A realidade se encarregou disso. 1 ano depois, a vida se acalmou. Eu estava adaptado à rotina de pai solteiro e descobri que era muito mais feliz vivendo na segurança do meu trabalho honesto do que vivendo sob a sombra da fantasia de riqueza que a Juliana tentava impor. O Vitor nunca mais apareceu nas redes sociais. Os rumores eram de que ele estava escondido na Europa, esperando a poeira baixar, mas que havia perdido tudo. O Márcio foi processado e condenado por fraude, mas conseguir reaver o dinheiro dos investidores seria quase impossível. Os 5 mil euros da Juliana estava realmente perdido, mas serviu de lição de 5 milhões de euros. Certa tarde, eu estava pegando as crianças na escola e a Juliana estava lá. Ela estava mais simples, sem as roupas de marca que ela comprava para tentar competir com as fotos do Instagram. Nós conversamos sobre o boletim do nosso filho mais velho. A conversa era civilizada, sem ressentimentos, apenas logística. Ricardo, ela disse, hesitando um pouco. Eu queria te agradecer, de verdade. Eu a olhei. Pelo que, Ju? Por ter feito o que você fez. Com o Vitor, com o Márcio e no divórcio. Eu estava cega. Eu achava que você era o problema, que a sua segurança era falta de ambição. Mas você estava certo o tempo todo. A perfeição deles era só fachada. Você me salvou de mim mesma. Eu assenti. Eu não precisava de perdão, nem de reconhecimento. Eu precisava apenas de paz. Eu não te salvei, Juliana. Eu salvei a mim e aos meus filhos.
Você se salvou quando parou de acreditar nas mentiras e começou a aceitar a verdade. Ela sorriu, um sorriso real, não aquele sorriso forçado que ela dava no churrasco. A vidinha de funcionário é bem mais segura do que a vida perfeita de um fugitivo ou de um presidiário, né? Eu sorri de volta. É a única vida que vale a pena, Ju, é a vida real. Eu entrei no carro com meus filhos, e enquanto dirigia de volta para casa, para minha casa segura, com minhas contas pagas e meu trabalho honesto, eu entendi a ironia completa da história. A Juliana me desvalorizou por ser o gerente metódico e seguro. Mas foi exatamente essa minha mentalidade, a capacidade de analisar riscos, mapear falhas e agir com estratégia fria, que me deu a dignidade e a força para desmascarar os dois farsantes que ela idealizou. Eu não mudei quem eu era para provar nada a ela. Eu apenas usei as minhas habilidades para proteger o que era meu. E no final, a vida, que não perdoa atalhos, deu a cada um o que merecia. Eu fiquei com a segurança e a paz. E os perfeitos, bem, eles ficaram com a cadeia e a fuga. A piada finalmente tinha mudado de dono para sempre.